Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre a organização social do trabalho. Com o desenvolvimento cada vez mais rápido da tecnologia, surgem novas configurações nas relações trabalhistas, que podem carregar um aumento de desemprego e subempregos. Quando compramos e utilizamos um produto como uma simples calça jeans, por exemplo, nem sempre paramos para pensar em todo o processo de produção. Para produzi-la, foi necessário o cultivo do algodão nos campos e fazendas, sua transformação em um tecido, corte, costura, como para transformá-lo em calça jeans, o transporte até as lojas, finalmente a roupa a ser vendida para você. Então, quanto ao trabalho envolvido numa única peça de roupa, né? Então, a gente vê que tem toda uma linha de vida, né? Um ciclo de vida aí relacionado ao produto. Hoje em dia, podemos até comprar uma peça de roupa via internet, o que requer outros tipos de trabalho envolvidos até o produto chegar até você. Então, quando pensamos na produção de um determinado produto, além do que cerca os trabalhos formais no presente, podemos verificar outras condições que derivam do processo de produção de bens materiais. Este é o caso de subemprego, empregos informais e desemprego. Mas será que as coisas sempre foram assim? Em algumas sociedades antigas já havia a hierarquização entre os diferentes trabalhos que eram utilizados como forma de diferenciar e classificar as pessoas. O trabalho braçal, por exemplo, era entendido como uma atividade repugnante, muitas vezes associado à servidão e à escravidão. E aí temos, enquanto isso, o trabalho intelectual era mais valorizado. A partir da chamada Idade Moderna, com o estabelecimento do capitalismo como principal forma do sistema de produção, a organização social do trabalho sofreu as transformações profundas que ainda reverberam, né, nos dias atuais. Então, o trabalho aí para Max Weber, a gente tem que a explicação da transformação dos entendimentos acerca da ideia do trabalho, antes visto aí de forma negativa, está na ascensão do protestantismo, pois o movimento religioso considerava o trabalho como algo que dignifica o ser humano. Conforme Weber afirma em seu livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, o protestantismo, na realidade, ele pregava o caminho para a salvação espiritual. Era uma vida regrada e voltada para o trabalho. Além disso, a religião condenava a preguiça, o ócio e o luxo. Sendo assim, o sucesso no trabalho era sinônimo de boa conduta e desenvolvimento espiritual e, portanto, de salvação. A ideologia protestante ainda indicava a acumulação dos frutos do trabalho no lugar do consumo, o que para Weber foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Então, temos aqui a visão de Max Weber, né? Então, nos diferentes momentos históricos do processo de desenvolvimento do capitalismo, é possível constatar a transformação das relações trabalhistas vigentes. Devemos considerar aí que as relações de trabalho estabelecidas em um dado momento da história influenciam e determinam diretamente a vida cotidiana, assim como nas relações sociais existentes entre os indivíduos. É importante destacar que, no âmbito da organização social do trabalho nas sociedades capitalistas, que podemos diferenciar as ideias de trabalho e emprego, sendo esse último entendido como uma relação contratual estabelecida para quem organiza o trabalho e quem o trabalho, né, quem é realizado aí o trabalho. Então, e o pensamento de Karl Marx. Para o alemão Karl Marx, é o modo de produção que determina a divisão entre os indivíduos de uma sociedade. Isso significa dizer que a organização social em classes é dividida pelo posicionamento dos indivíduos no processo de produção. Na sociedade capitalista, esta divisão é verificada entre os proprietários dos meios de produção, donos de fábricas e terras, e não proprietários, trabalhadores camponeses, chamados respectivamente de burgueses e proletários. Então, temos aí que, para Marx, a sociedade capitalista, né, na sociedade capitalista, o trabalho passa a servir para produzir uma mercadoria que gera lucro para a burguesia, em detrimento da exploração da força de trabalho do proletariado. Então, para Karl Marx, né,
A gente vê que a matéria-prima, a transformação de uma matéria-prima por meio do trabalho, agrega valor a este produto. Então, o trabalho, por sua vez, ele pode ser visto como uma mercadoria, vendida pelo trabalhador e comprada pelo burguês. O valor pago por essa mercadoria, no entanto, não é adequado. A diferença entre a quantidade de trabalho utilizada para produzi-la e o valor pago ao trabalhador é apropriada pelos donos dos meios de produção na forma de lucro. E a organização social do trabalho na sociedade capitalista, portanto, teria por consequência a desigualdade social, já que o aumento da produtividade é, portanto, o aumento do trabalho, não garante melhores condições de vida ao trabalhador. Ao mesmo tempo, a dinâmica aumenta o lucro dos burgueses. E a industrialização e a nova organização social do trabalho é proveniente do crescimento da industrialização e o aprimoramento da tecnologia, que não mudaram, né, esse cenário. Então, ao mesmo tempo em que a tecnologia atual possibilita a produção de alimentos suficiente para suprir toda a população mundial, por exemplo, pessoas ainda morrem de fome por não terem dinheiro para comprar o que comer. Enquanto isso, outros possuem tanto dinheiro que conseguem manter luxos exorbitantes. Nos dias atuais, o forte desenvolvimento tecnológico e da robótica não apenas possibilitou aumentar a produtividade, como também originou problemas como a substituição da função do trabalhador. Essa função, essa mudança, resultou em altos índices de desemprego. Ainda temos que considerar a alteração e a flexibilização das leis trabalhistas a partir do crescimento de políticas neoliberais, que acaba por favorecer a existência de subempregos ou trabalhos informais. Neste sentido, se antes o desemprego ocorria em períodos de recessão econômica, hoje a questão deve ser analisada não apenas pela substituição do trabalhador por novas tecnologias, como também pelo crescimento do processo de informalização do trabalho. Então, nestes casos, é o trabalho, os trabalhos temporários, subcontratados, terceirizados ou vinculados à economia informal, que surgem como consequência direta de tais políticas. E aí a gente tem que é importante destacar como o crescimento e a popularização da tecnologia nas sociedades capitalistas também influenciou na administração do tempo livre dos indivíduos. Dispositivos digitais alteraram a organização social do trabalho e possibilitaram que as pessoas estejam conectadas 24 horas por dia. Por isso é criada a impressão de que os indivíduos estão sempre disponíveis para cumprir e responder às demandas de trabalho, ou até mesmo trabalhando todo o tempo em casa. Com isso, acaba restando pouco tempo livre para as atividades como o lazer e o descanso. Então, além disso, a gente tem que a ideia do ser produtivo o máximo possível e a necessidade de trabalhar cada vez mais para conseguir acumular e consumir, comprar no mundo cada vez mais individualizado e competitivo, continua sendo sempre destacada e reforçada entre os indivíduos. Entende-se que tempo é dinheiro, e neste sentido, ter tempo livre nos dias atuais soa como um luxo que poucos conseguem usufruir. Então, a gente tem aí esses questionamentos, né, gente, referente à organização social do trabalho. E essas são as colocações para que vocês possam refletir, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus.